Olá, como vai? Eu vou desejar bom dia, eu vou desejar boa tarde, eu vou desejar boa noite a todos os nossos amigos, aos nossos irmãos que neste momento estejam nos assistindo nesse projeto tão bonito do grupo Servir. Eu quero agradecer ao convite e a oportunidade de mais uma vez trazer uma mensagem de estímulo, de ânimo, de esperança, de fé para todos nós, principalmente neste momento em que atravessamos algumas dificuldades no nosso planeta. Entre elas, a mais difícil tem sido estarmos aí firmes e perseverantes durante a pandemia do Covid-19. Então, nós vamos começar o nosso tema, o tema que foi proposto pelo grupo Servir, pelo projeto Servir. E esse tema é um tema maravilhoso, não é? Porque é o tema que fala para nós sobre o amor. Então, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, item 8, a lei de amor. E eu acho que esse tema, como eu disse no início, é extremamente apropriado em função de estarmos atravessando esses flagelos, não é? Essa pandemia, e que nós possamos, ao final desta mensagem, entendermos que existe muito amor nestas dores. Então, vamos começar o nosso estudo. Para contextualizar o que acontecia naquela época em que nós fomos estudar, né, essa lição, nós vamos nos lembrar que Jesus, ele era o profeta prometido, mas um profeta que veio contrário a todas as expectativas daqueles que o aguardavam ansiosamente. Ele era aguardado como rei, como um homem rico, poderoso, coberto de riquezas e de poder e de força. E, na verdade, Jesus vem com toda a sua simplicidade, com toda a sua amorosidade e em meio aos pobres, aos renegados, aos excluídos, não é? E ele começa a pregar para todos os simples a palavra de Deus, através de parábolas, através de histórias que podiam trazer a estas pessoas o entendimento da lei de Deus. E isso trouxe para os poderosos da época um pavor, uma preocupação, porque, na verdade, isso ia contra tudo aquilo que eles acreditavam, ia contra tudo aquilo que eles estudaram e que tinha sido passado para eles até aquele momento. Então, eles começam a se incomodar com a presença de Jesus, que junto aos simples, aos escravos, aos judeus, traz uma proposta de amor, de igualdade entre os seres humanos, entre as pessoas. E isso era um absurdo. Então, Jesus, ensinando dessa maneira, começa a incomodar e a trazer uma ira entre os fariseus. Os fariseus, na verdade, eram os representantes da religião oficial e do Império Romano. E junto com os fariseus, haviam os herodianos, que eram os representantes do próprio Império Romano. Estes dois grupos, associados a mais dois outros, aos saduceus, e os saduceus eram
o partido político judaico mais importante da época, o que tinha maior poder e que regia, agrupava, trazia dentro desse partido os dois grupos mais poderosos também daquela civilização, que eram os sacerdotes, representantes da igreja, e os anciãos, que eram os comerciantes, que detinham o dinheiro. Então, vejam que esses grupos todos seguiam o Velho Testamento, seguiam tudo aquilo que foi trazido no Velho Testamento em seus 5 livros. E detinham o poder do império, o poder político, o poder religioso, o poder econômico e o poder do conhecimento, né? Então, na verdade, meus irmãos, dentro desse contexto, nós vamos nos colocar no lugar, na pele desses fariseus, desses herodianos, desses saduceus, dos sacerdotes e dos anciãos. E vamos imaginar como eles estavam preocupados. Com isso, eles começam a questionar Jesus e a tentar criar para Jesus, para o mestre, ciladas, através de arguições, de perguntas, de questionamentos, que traziam a obrigação a Jesus de responder a eles o que vinha no seu coração. Quais seriam as suas ideias? Ele seria obrigado a se expor para eles e a mostrar para eles qual era a sua verdadeira intenção. Eles se sentiam ameaçados, né? Nós vamos, então, ver, por exemplo, a situação anterior a que nós estamos conversando hoje sobre a lei de amor, em que este grupo questiona a Jesus o que ele pensava sobre o pagamento de impostos ao Império Romano. E Jesus, em toda a sua inteligência e na sua nobreza de caráter, que não veio entre nós para ir contra a lei, muito pelo contrário, Jesus cumpre a lei integralmente desde o dia do seu nascimento até o dia do seu falecimento. Ele não se furta, meus irmãos, a nenhum tipo de acontecimento, bom ou difícil, que estivesse inserido na sua missão. Então, Jesus lhes responde, na época, a esta pergunta inicial: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, se os impostos devem ser pagos ao Império Romano, e é a face de César que está impressa na moeda, né, vigente, então é a César que nós devemos pagar os impostos. E os tributos morais devem ser pagos a Deus, que é o Deus único, nosso Pai, que nos rege. Então, este era o contexto que acontecia na época. E aí, os fariseus, tentando o mestre mais uma vez, eles fazem uma segunda pergunta, um segundo questionamento. Mestre, eu acho que até mesmo nesse momento em que eles se dirigem a ele como mestre, é de uma forma ácida, de uma forma arrogante, debochada, não é? Porque eles não o reconheciam como mestre. Então, eles perguntam, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí nós também vamos entender esta pergunta capciosa dos fariseus, que eram profundos conhecedores da lei. Jesus, então, ao entender que no Velho Testamento, nos 5 livros que o formam, haviam cerca de 613 leis. Dentre estas leis, 365 eram leis proibitivas, ou seja, não matarás.
Ou seja, não desejarás a mulher do próximo, não roubarás. Então, eram proibitivas. E 248 eram leis afirmativas. Honra a teu pai e a tua mãe. Ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eram leis afirmativas. Quando os fariseus perguntam ao mestre qual era o maior mandamento da lei, eles querem colocar Jesus numa saia justa. E querem ver como ele vai se sair disto. E aí Jesus, que tira das leis o seu espírito, Jesus que consegue entender, porque aos simples, aos escravos, a todo o povo que não fazia parte desses grupos que eu citei, que não sabiam ler, que eles não tinham acesso ao conhecimento, à religião, às leis do império, eles não conheciam absolutamente nada. Eles simplesmente obedeciam cegamente. Então, Jesus, na sua perspicácia, na sua inteligência, o que ele faz? Ele que conhecia as leis, ele tira o espírito da palavra, ele tira o espírito da letra e ele responde aos fariseus. A lei, o maior mandamento, a maior lei que existe é a lei de amor. Por quê? Porque todas as leis existentes se resumem em uma só: amor. E tudo aquilo que não se identificar com o amor verdadeiro não faz parte da lei natural de Deus. Então, quando nós falamos, eu não desejo o bem do meu próximo, eu não faço mal para o meu irmão, eu estou falando em lei de amor. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu estou falando de lei de amor. Então, todas estas leis, dentro do seu espírito, elas significavam apenas isto: ama a Deus sobre todas as coisas, porque nós devemos honrar o nosso Criador, o nosso Pai. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ao amar a Deus, você ama toda a sua criação. E o ser humano é uma criação divina. Então, nós devemos honrar, amar a natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. E nós precisamos honrar a nós, que somos criaturas divinas, e ao amarmos a nós mesmos, naturalmente, amarmos o nosso semelhante. Então, essa foi a resposta de Jesus. E Jesus, ele vem para trazer esta lei para todos. Ele prega nas ruas, ele não vai para os templos, ele não vai para o sinédrio, ele prega nos montes, na praia, no lago. Ele vem na sua barca todos os dias ao final da tarde pregar para os pescadores, para as mulheres, para as crianças. Ele então traz toda a sua sabedoria, toda a lei divina que está inserida no amor, ele traz para os simples, para os ignorantes, para os incultos, para aqueles que não conheciam a palavra escrita, porque não eram capazes de ter acesso a ela. Então, Jesus traz a todo o povo a possibilidade de se sentirem iguais, pertencentes ao reino de Deus. Jesus, com a sua forma de agir, com as suas parábolas, com as suas histórias, ele permitia que todos nós
nos sentíssemos inseridos no reino de Deus. E este era o perigo para o império. Este era o perigo para os poderosos. Eles não poderiam aceitar gratuitamente que Jesus mostrasse para o povo simples e ignorante, para os escravos, para aqueles que os serviam, que seus guardas, etc., que eles eram iguais a eles, que tinham os mesmos direitos, que mereciam ser felizes no reino divino. E aí vem toda a ira e toda a história que nós conhecemos ao longo da vida de Jesus entre nós. Então, Jesus nos convida, com a sua passagem entre nós, a conhecermos o amor, a vivermos este amor. E através de todas as suas parábolas, de todos os seus ensinamentos, ele vai demonstrando como, e ele vai nos mostrando que nós não precisamos ser perfeitos para sermos inseridos no reino de Deus, para sermos amados, aceitos e respeitados. Não. Ele perdoa e eleva a prostituta, o ladrão, o cobrador de impostos, a hemorroísa, ele cura. Então, ele vai nos leprosos, então ele vai mostrando, ele traz para junto de si os seus apóstolos e os seus discípulos, que eram homens do povo, ignorantes, rudes, pescadores, etc. Então, ele nos mostra como evoluir no amor. Como é que nós podemos entender e praticar este amor? Quando nós fomos criados e éramos homens rudes, homens iniciais na nossa história, nós, ignorantes, nós vivíamos pelos nossos instintos, como os animais, muito semelhantes. Então, nós tínhamos o instinto da preservação da espécie, então a gente caçava para comer, a gente se protegia das intempéries, dos fenômenos naturais, nas cavernas, nas grutas, a gente procriava e assim por diante. Conforme nós fomos desenvolvendo o nosso raciocínio, a nossa inteligência ainda bruta, ainda incipiente, e fomos sendo tutelados pela espiritualidade superior, porque nós ainda não tínhamos a condição do raciocínio, da escolha, do livre-arbítrio, nós fomos, então, avançando e nosso intelecto, e através desse avanço, desse desenvolvimento, nós fomos nos corrompendo. E aí nós fomos desenvolvendo em nós as sensações. Então, o instinto evoluído deu origem às sensações de prazer, de saciedade, de desprazer, de desconforto, etc. E nós vamos em busca desse prazer ao longo da nossa história. As sensações, quando nós temos, então, quando nós somos mais instruídos, quando nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto e vamos nos depurando nas nossas sensações, nas nossas emoções. Desculpa, gente. Desculpem, não é Covid, eu já tive, viu? E não pega pelo computador, desculpem. Então, quando nós vamos nos desenvolvendo, né, na nossa história evolutiva, e vamos nos tornando mais instruídos e depurados, nós vamos, então, educando as nossas emoções, as nossas sensações e desenvolvendo os nossos sentimentos. Então, de instinto, nós partimos para sensações, de sensações, nós evoluímos para sentimentos. E quando nós somos capazes de depurar o nosso sentimento, de elevar cada vez mais o que sentimos, aí nós conhecemos o amor em nós. Como é que nós sabemos onde está este amor? Que semente é essa, da onde ela vem? Ela vem de Deus. E todas as nossas virtudes,
o sentimento de amor, de pertencimento ao todo, está inserido em nós, no nosso espírito imortal. E tudo que nos rege e que nos leva adiante está também gravado na nossa consciência, que é onde está gravada a nossa lei moral. Não é? Então, esse sentimento depurado vai ser denominado amor. Não é? Muito bem, então vamos fazer aí uma retrospectiva dos instintos. Nós evoluímos para as sensações e nós precisamos entender em que degrau nós estamos a maior parte do tempo. Nós estamos o tempo todo mais no instinto, no nosso andar térreo do cérebro, no instinto de reatividade, de impulsividade, agressividade o tempo todo? Que tipo de atitude nós temos a maior parte do tempo? Ou nós já estamos no próximo andar, que é o da sensação, mas só nas sensações, principalmente na busca do prazer, no prazer, acima de tudo, do hedonismo, que é o prazer sem preço, sem responsabilidade. Ou nós já conseguimos estar mais tempo nos sentimentos depurados, nos sentimentos elaborados, purificados, e de vez em quando visitamos os andares anteriores e mais inferiores da nossa memória ancestral e anterógrada. E, finalmente, o amor. Como é que temos sentido este amor? Este amor ainda é um amor eros, que está o tempo todo ligado à minha sensação de prazer? Eu só amo aquilo que me dá prazer, o que não me dá prazer, se o meu próximo não me dá prazer, eu não amo, eu o bloqueio na minha rede social, na minha rede interna? Ou será que o meu amor já não é tão eros, mas é aquele amor filia, que ainda é o amor que me traz alegria? Então, eu só amo o que me traz alegria, ou o que me dá prazer, ou o que me dá alegria. Ou eu já consigo ter um amor ágape, muitas vezes, um bom tempo do meu sentimento, o amor que é incondicional, o amor que entende, que tem a indulgência, que tem a tolerância, que tem a paciência, que tem o perdão, que tem a aceitação do meu próximo. Então, para isto, Deus é tão maravilhoso que, por amor, Ele nos deu a possibilidade de evoluirmos lenta e progressivamente na eternidade, através da reencarnação. Então, a reencarnação é a possibilidade que temos de evoluirmos nestas casas, nestes degraus, nesses estágios evolutivos que o nosso espírito atravessa. Então, nós somos como sementes, sementes lançadas ao solo, que vão levar o tempo necessário para cada semente, para cada tipo de planta, de flor, de fruto, germinar, criar suas raízes profundas e gerar a planta, as flores e os seus frutos. Assim como a semente, nós fomos criados simples e ignorantes, homens rudes, homens que não tinham sequer a condição de escolha sozinhos, somente guiados pelo instinto e através da nossa lei de evolução inquestionável, a lei que Deus criou, de que nós teríamos que progredir, querendo ou não, nós somos impulsionados desde o início a seguir adiante, em frente. Então, nós ganhamos o livre-arbítrio a partir do momento que desenvolvemos a nossa consciência, a nossa inteligência, e podemos, a partir daí, escolher, fazer as nossas escolhas. E hoje, cada vez mais, somos convidados à luz, ao entendimento, à felicidade, aos mundos mais felizes, os mundos ditosos, lenta e progressivamente. Para isso, Deus, na sua amorosidade,
nos dá um guia, um protocolo, um mapa, um planejamento. E que guia, que protocolo, que mapa, que planejamento é este? Jesus. Jesus que na sua vinda, através de todos os seus exemplos concretos e através principalmente das bem-aventuranças que resumem tudo aquilo que ele deixou entre nós, Jesus nos impulsiona progressivamente para desenvolvermos em nós este amor ágape, este entendimento. Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, quando nós somos capazes de entender a justiça divina nas nossas aflições, nós somos bem-aventurados porque entendemos o bem sofrer. Não são bem-aventurados aqueles que não sabem o entendimento, que criam para si dores que não são mais necessárias. Quando nós entendemos que a humildade de espírito, que a humildade de sentimento, que nos faz sermos iguais entre nós, sem sermos menos ou mais, e que nos permite nos prostrarmos perante o nosso Pai Criador e sermos gratos a Ele, nós somos bem-aventurados. E a partir do momento que eu entendo a justiça divina na minha aflição, a partir do momento que eu sou humilde na minha concepção de ser imortal, eu passo a desenvolver em mim um coração puro, aquele coração que é capaz de perdoar, aquele coração que é capaz de ter um entendimento, uma leitura da vida simples e natural, que se assemelha à criança, que olha para tudo com seus olhos encantados, olhos de encantamento para tudo. Então, nós somos capazes disso quando vamos desenvolvendo passo a passo este mapa que Jesus nos traz nas bem-aventuranças. Somos bem-aventurados quando somos brandos e pacíficos, porque temos o entendimento da justiça das aflições, somos humildes para percebermos Deus, para recebermos Deus em nós, para recebermos a sua vontade que está acima de nós, e entendermos que na sua lei de amor nada é por acaso e que tudo converge para o nosso bem. Então, nós confiamos como a criança e somos brandos, e somos mansos, e somos pacíficos progressivamente, porque desenvolvemos isto ao longo da nossa caminhada. E a partir daí aprendemos a ser misericordiosos. Ou seja, a partir daí somos capazes de aceitarmos e acolhermos o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. Porque entendemos as nossas dificuldades ao longo deste movimento das nossas encarnações e da nossa vida, e entendendo isso, somos capazes de entender as dificuldades do nosso irmão e estender a mão para ele, e sermos empáticos, e estarmos ao seu lado nos seus momentos de fragilidade, nos seus momentos de dificuldade. Então, a partir da introjeção, a partir da vivência das bem-aventuranças progressiva em nossas vidas, nós vamos entender a lei de amor. Nós vamos conseguir sentir o que é amor a Deus, o que é amor a nós mesmos, e a partir daí, amor ao nosso próximo. Jesus nos convida a caminharmos pela estrada do amor. E o que é caminhar por esta estrada? Esta estrada é aquela em que eu falo, eu sou cristã, e eu acredito na lei de amor, eu busco viver, pautar a minha vida na lei de amor. Mas ficam alguns questionamentos, como na primeira carta de João, por exemplo.
Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Então, quando eu estou no caminho do amor que Jesus me convida, naturalmente, eu amo o meu irmão. Eu não passo pela natureza, por toda a criação divina, simplesmente fingindo que nada existe ali, ou não respeitando quem está ali ou o que está ali. Jesus ainda nos fala através do Evangelho de Mateus. Como fazer isto? Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era sem teto e me acolhestes, estive nu e me vestistes, preso e viestes ver-me. Ou seja, através das nossas pequenas ações do dia a dia, coisas tão simples como não jogar lixo no chão, como catar um lixo que alguém deixou no chão, ou sem querer, ou por querer, e a gente está vendo aquele lixo ali, por que não catar? Ao fazer uma visita no hospital, ao levar uma palavra de consolo, ao ajudar uma pessoa mais velha a carregar o seu pacote, a atravessar uma rua, a sorrir, a ouvir a dor do nosso próximo, a dar atenção com o nosso olhar, a oferecer o nosso melhor abraço num momento de dor. Eu não vou porque eu não sei o que eu vou falar. Não fale, abrace. Se não pode por causa do Covid, ligue. Com a máscara, sorria com os olhos. Mas mostre que você está ali. Então, que nós possamos caminhar neste caminho de Jesus. E a partir destas pequenas atitudes e deste entendimento de que a lei que rege o universo é a lei de amor, que está acima de tudo e que insere em si mesma todas as outras leis, nós vamos entender. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, que nós possamos nos lembrar neste momento e em todos os momentos difíceis pelos quais tivermos que passar, que atravessar, de que precisamos confiar. E confiar é ter a certeza de que tudo vai dar certo e de que nada é por acaso. Não é porque eu estou pagando, não é porque eu errei, porque eu pequei, porque é karma, não. Porque é uma necessidade evolutiva. Então, a pandemia, os flagelos pelos quais nós passamos, flagelos da humanidade ou flagelos pessoais, fazem parte da aceleração de evolução que necessitamos de tempos em tempos. Então, e se olharmos a história da humanidade, vamos entender que estes momentos sempre fizeram parte do nosso planeta, da nossa história. Confiemos, porque, na verdade, nunca estamos sós. E assim como esta passagem das pegadas na areia, Jesus caminha lado a lado conosco. E quando achamos que estamos sozinhos, porque enxergamos apenas um par de pegadas na areia, enxergamos este par, porque Jesus nos carrega em seus braços. Mas que nós possamos, antes de mais nada, darmos o primeiro passo. Termos a atitude do amor. E não só a palavra, não só o entendimento, não só o conhecimento da lei de amor de Jesus, mas sim a ação amorosa no nosso dia a dia. E o primeiro ato de amor que nós podemos realizar é ter fé, é confiar, é acreditar e fazer acontecer. Que nós possamos ser a mudança que desejamos, que nós possamos ser o instrumento de elevação e de cura que nós buscamos ao nosso redor. Que nós possamos ser aquele que chega e traz a luz. E quando parte, deixa a paz, a harmonia, o bem-estar, a confiança e a certeza de que Jesus nos acompanha
a todo instante. E que Deus, nosso Pai Criador, nos aguarda ansiosamente nos mundos ditosos, dentro do nosso tempo, da nossa possibilidade, amando-nos exatamente como somos e dando-nos todas as oportunidades que necessitarmos para sermos, para chegarmos ao nosso objetivo final, que é a luz e a felicidade. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos que me ouvem. E o meu melhor sentimento, o meu melhor desejo, a minha gratidão e o meu desejo de paz, de saúde e de harmonia para todos. Muito obrigada. Uma boa noite.